Então, vou me apresentar primeiro, né? Meu nome é Jefferson Rosa, trabalho com mentoria para concurso público há bastante tempo. Atualmente exerço o cargo de auditor fiscal da Receita Federal, tá? Mas já tive a oportunidade de ter sido sargento do Exército Brasileiro, fui analista tributário, tive aprovações de outros concursos, tá? E já venho há mais de, deixa eu ver, foi 10 anos, né? Profissionalmente, auxiliando outras pessoas a conquistarem a sua vaga no concurso público. E eu gostaria que você me falasse qual é o seu objetivo, quanto tempo você estuda, qual a sua maior dificuldade, que eu acho que o objetivo aqui é poder te ajudar nas suas dificuldades, para que você possa assimilar conhecimento e possa deslanchar, tá? Eu sou formada em Direito, me formei em 2015, foi. E logo depois eu tive uma filha, aí depois eu continuei trabalhando, onde trabalhava numa empresa, e aí passei na OAB, aí comecei a advogar. Depois eu tive que largar tudo para cuidar dela. Qual o nome dela? Alice. Alice. Aí depois de quando ela tinha 2 anos, eu deixei tudo, fiquei cuidando dela, e aí me veio a ideia, né, na verdade já me tinha sido apresentado, né, para estudar para concurso, só que aí eu comecei a colocar em prática, só que aí veio a pandemia, eu engravidei de novo na pandemia, tive outro bebê, o Bernardo, e nesse inteirinho eu não estudei, aí quando foi ano passado, eu comecei a botar em prática algumas coisas que eu comecei a observar dos aprovados, né? Inclusive, te acompanhei bastante em alguns podcasts. E aí eu comecei a colocar em prática, comecei a fazer disso um estudo sério, né? Porque até então não estava fazendo, não sabia como fazer. E então já tem 1 ano e meio, mais ou menos, que eu estou estudando. Qual o seu cargo de interesse? Eu quero analista judiciário. Analista judiciário, tá? Qual é o estado que você está? É Distrito Federal. Ah, tá no DF? Legal. DF é bom que tem várias opções, né? Tem muitas opções aqui. Vamos lá. Então, Viviane, mãe de Alice e Bernardo, está aproximadamente 1 ano e meio estudando para o concurso público. E nesse período, quantos concursos você fez? Eu fiz, acho que uns 5, acredito que uns 5. Quais concursos você lembra? Eu comecei pelo do TJ do DF, né? Aí eu comecei a pegar o ritmo ali, né, do TJ do DF. Depois veio um do Conselho Federal de Odontologia, que eu fiz que também não tinha nada a ver, ainda não sabia que eu tinha que focar, né, numa área. Aí eu veio o Conselho Federal de Odontologia, não passei em nenhum desses. E depois veio do Auditor de Atividades Urbanas aqui do DF. E nesse de auditor, eu me empenhei muito. E, assim, eu tinha certeza de que eu ia passar, porque era uma matéria que eu gostava de estudar, era tributário, e eu tinha muito domínio na matéria. E quando veio o resultado da prova, foi um baque, porque, assim, eu fiquei em 1.500, assim, não tinha nem chance de ser chamada na prova. Aí, para mim, foi uma reprovação, né? Você consegue identificar o que aconteceu nessa prova para você não conseguir aprovação? Assim, eu estudava 6 horas líquidas por dia, porque eu comecei a cronometrar, né? Só que dessas 6, eu percebo que eu fiz muita decoreba do conteúdo, sabe? Não tentei assimilar de verdade, assim, eu tinha na cabeça que eu tinha que ter fresco aquilo e eu fiquei me empenhando em decorar. E é muito conteúdo, né? É muito conteúdo, só que assim, para essa prova, até que não era tanto, não era decreto, e aí eu não consegui pegar essas questões, mas nas demais de tributário, fui bem, português, constitucional, administrativo, todas eu fui bem, mas nessas da legislação específica eu fui pior. Tá, beleza. Você falou 3 concursos, tinha falado que tinha uns 5, lembra dos outros 2? Aí depois desse, eu comecei a fazer, não me lembro agora qual que eu fiz. Eu fiz o do MEC, foram 4, então. O do Ministério da Educação, fiz agora, recente. E nesse do MEC também tinha muita matéria que não tinha nada a ver comigo. Era matéria de fundamentos da educação, não era o que eu estava estudando, né? Que eu já tinha domínio, não tinha nada a ver. Então, nesse concurso também reprovei. Tá. Cara, foi muito bom você comentar sobre isso, porque a gente vai trabalhar num ponto que eu percebi de suma importância. Primeira coisa, área de interesse. Você fez a área de posturas, que é uma área, vamos dizer, administrativo, regulamentar, da área do Distrito Federal. Você fez um MEC, que é uma outra área, que é a área da educação. Você fez o outro TJ, que é uma outra área, que é a área judiciária. Você percebe que, de acordo com as áreas, há um quantitativo de disciplinas possíveis de cair.
Se você pula de uma área para outra, você vai estar sempre estudando só coisas que pela primeira vez. E isso vai dificultando a sua assimilação. Por quê? Você fez o TJ, ok, foi estudando área judiciária. Aí você migra para uma área de posturas, que aí você vê disciplinas que possivelmente, grande parte das disciplinas, e principalmente as mais importantes, que são as específicas, você não viu, e aí depois ir buscando memorizar. Então você já consegue entender que não é o fato de estar estudando para concurso público que vai te habilitar a fazer qualquer concurso público. Entendi. A primeira coisa que é importante você entender, não é o fato, o como que nós estudamos para concurso público. Eu falo isso porque os alunos da oficina, eles são aprovados em mais de um concurso, mas eles são direcionados. Vou te dar um exemplo prático. Seu objetivo é TJ, certo? Tribunal de Justiça, no caso do Distrito Federal. Disciplinas básicas: português, direito administrativo, direito constitucional, informática, raciocínio lógico tem? Depende. Depende, mas alguns eu estou falando das disciplinas que caem para os TJs em geral, certo? Aí, direito civil, processual civil, penal, processual penal, correto? Essas são as disciplinas básicas do TJ. Se você estuda, canaliza e você fica especialista nisso, qualquer TJ do Brasil você consegue fazer. Por quê? Porque você não vai estar fora da sua comunidade, vamos dizer, da sua comunidade ali do TJ. Quando você sai do TJ estudando todas as disciplinas e vai para o Ministério da Educação, que você vai ter que a lei de diretrizes da educação, não tem nada a ver. E aí você começa do zero. E aí você vai fazer um baita esforço e sair da sua área, sendo que o custo de oportunidade. Você sabe o que significa o custo de oportunidade? Não. É a energia que você investe em alguma ação, objetivo, você deixa de investir em outro. É a troca, é o custo da troca. Quando você troca de área, você tem um custo, porque você deixa de melhorar naquela área. Então, por exemplo, como é que estuda para vários concursos públicos ao mesmo tempo? Quando você pega uma área, estuda para essa área de forma e verifica se as disciplinas que estão nessa área estão compatíveis com o que você quer fazer. Entendi. Se você fica muito bom em português, direito constitucional, direito administrativo, raciocínio lógico, direito civil, penal, processual penal e processual civil, saiu o concurso da agência reguladora, por exemplo. Quais são as disciplinas que caem? Quais são os tópicos que caem? Já estudei. Você verifica o que você já estudou e verifica o que você precisa estudar pela primeira vez. E aí, se por acaso tem um quantitativo pequeno de coisas que você precisa estudar pela primeira vez e que você tem tempo suficiente para ver 1, 2, 3 vezes, opa, esse é o concurso para eu fazer. Não adianta querer mudar tudo e que estudar igual um desesperado, dar o gás, virar a noite, porque você vai estar sempre iniciando um processo. E o pior, você vai atingir a sua autoestima. Sabe por quê? O tempo vai passar, você não vai ser aprovada e você vai falar, caramba, já estudei 2 anos, 3 anos, não passei em nada. Por quê? Porque você está sempre reiniciando. Entendi. Com certeza, se você foca 1 ano nesse bloco de disciplinas, você é aprovado. Só que você não se permite a isso, a ficar especialista naquela área. Você quer mudar porque quer passar logo. Essa necessidade de querer passar logo acaba atrasando a aprovação. E eu falo para você, 95% dos candidatos a concurso público caem nessa armadilha. Então, não é o fato de você estar estudando para concurso público que vai te habilitar a fazer qualquer concurso. O que vai te habilitar a fazer o concurso é saber o que você já estudou e o que você precisa estudar. Sim. E aí você pode falar assim, cara, é muita coisa, não vale a pena. E aí você deixa passar. Sabe por quê? Porque vai ter outros concursos. Às vezes você se engrena em um, daqui a pouco sai o melhor, só que você já engrenou nesse, fica difícil de mudar. Então, primeira coisa, tá? Eu vou compartilhar a tela com você, só para você entender mais ou menos o que eu estou te falando na prática. Eu estou compartilhando com você a tela do sistema de ensino da oficina da aprovação, para você entender. Aqui é minha conta de aluno, tá? Então, desconsidere os valores. Metas. Vamos aqui, sequência de estudos. Vamos dizer aqui, ó, direito administrativo. Direito administrativo, vou pegar o outro aqui. Direito constitucional. Você percebe que, dentro do assunto direitos e deveres individuais e coletivos de direito constitucional, nós temos o tópico de habeas data e mandado de segurança individual. Certo? Você precisa ter esse controle de tópicos estudados para quando sair um novo edital, você verificar se você já estudou.
Eu fiz uma planilha assim, eu achei uma na internet, comecei a monitorar por tópicos, desse jeito, como você falou. E aí eu comecei a ver as matérias que tem no próximo edital, que é o que eu tenho em foco agora, que é o STJ, e marquei já o que vai cair, o que eu já estudei. E aí então, o que falta é muita coisa? Não. É pouca coisa? Pouca coisa. Quanto tempo mais ou menos? Quanto tempo mais ou menos você tem que investir para poder estudar essa pouca coisa? Eu não sei. Ok, beleza. Mas é interessante você entender para ver se dá para você estudar com propriedade, ir, voltar, avançar, fazer exercício, revisão, nesse sentido. Um outro ponto que você tocou também, que me chama muita atenção, é a parte da memorização. Não entre naquela coisa de querer decorar, porque você não vai conseguir. Assim, por que eu estou falando você vai conseguir? Eu nem te conheço. Mas grande parte dos alunos não consegue. De repente, você é uma exceção. Mas, pelo jeito, eu estou vendo que você está dentro da regra. Não vai conseguir. Memorizar não rola, porque é muito conteúdo. Então, o que eu te sugiro a fazer? Por exemplo, você já tem o controle de tópicos. Isso é importantíssimo. A habeas data. Você vem a habeas data e você anota, posteriormente, valida, na verdade, chama de validar o conhecimento. O que você estudou e o que você reteve de habeas data. Você força você processar essa informação na sua cabeça. Por quê? Você está criando uma célula de conhecimento. Quando você grava, naquele momento, ok, gravei, só que você não está forçando a criar essa célula de conhecimento. Aqui, na verdade, não é você, é você externar o que você estudou. Beleza, você vem aqui, habeas data, previsto na lei tal, previsto na lei X, aí você bota a definição, e aí você vai escrever tudo aquilo que você estudou sobre o tópico, reproduz. Dessa forma, tu não esquece. Entendi. Não é para você olhar o conteúdo e escrever. Grande parte dos candidatos faz isso. Olha e escreve para criar um resumo. Tá perdendo tempo, pô. Perdendo tempo. Aqui é validar seu conhecimento. Inclusive, nesse concurso do STJ, tudo aquilo que você já estudou, você pode validar seu conhecimento. Exatamente para você verificar assim, caramba, não sei, eu já estudei e não sei. E aí te abre a oportunidade de poder fazer uma análise novamente do conteúdo, fazer a validação do seu conhecimento para você realmente falar, não, isso daqui eu sei. Se você faz isso, Viviane, você vai ter a oportunidade de falar, sei ou não sei. Não é na hora da prova que nós vamos analisar se sabe ou não sabe. É no estudo, certo? Você vai corrigir pontos que possivelmente você não tem conhecimento. Aí na sua planilhinha você vai e salva. Beleza, você já validou, aí você vai no mandado de segurança individual. Mesma coisa. O que é, como, onde aplica, quando aplica, como aplica. Beleza. Óbvio, você já estudou o material regular, você vem aí posteriormente e valida. Caramba, não sei nada. É sinal que você já consegue identificar, antes de fazer a prova, o seu erro ou a sua incapacidade de poder reter esse conteúdo e abre a possibilidade de você reter esse conteúdo. Entendi. Você vai corrigindo dessa forma tudo aquilo que você já estudou. Para quê? Para que você não tenha essa percepção na hora de executar a prova. Na hora de executar a prova é na hora da gente confirmar a nossa aprovação. O estudo ele é feito para que a gente possa corrigir a nossa retenção de conteúdo. Basicamente, estudo para concurso público é o quê? É você estudar, armazenar conteúdo e, na hora da prova, despejar esse conteúdo. Não tem qualquer metodologia que você for ver no mundo, ela vai ter que passar por isso. Retenção de conteúdo. Então, estudo regular. Nesse estudo regular, você vai ter que reter o conteúdo. Para você saber que se você reteve o conteúdo, você precisa fazer validar esse conteúdo. Jefferson, mas eu posso validar por questões? Pode. Você pode validar por questões. Saber se sabe o conteúdo na questão. Só que, se você fizer só por questões, pode ocorrer de algum assunto do conteúdo não ter questões e aí você não valida. E aí vai descobrir na hora da prova. Então, quando a gente pega todo o conteúdo regular, o que eu oriento? Estudo regular, retenção do conteúdo, validação do conteúdo dos tópicos. Isso é rápido, você pode até fazer mental, não precisa escrever. Mental. O que é ato administrativo? Ato é isso, existe ato A. Validar e depois você confirmar se aquilo que você validou está correto. Ok. Se você faz isso, se você consegue fazer isso, você reteve o conteúdo. Quando chegar na hora da prova, é só identificar. Beleza? E aí, estudo regular, retenção do conteúdo, validação do conteúdo e teste do conteúdo. O teste do conteúdo são as questões.
Você vai testar a aplicação daquele conteúdo, que é diferente de você reter. Uma coisa é você reter e validar, outra coisa é você testar esse conteúdo. Por quê? Porque dentro do teste de conteúdo você tem a interpretação da questão. Muitos candidatos têm dificuldade de interpretar a questão e identificar o que é sendo pedido. Por que eu falo isso? É exatamente o candidato querer ser mais rápido do que pode. Acontece muito em prova. O candidato está lendo rápido, ele já começa a querer saber a resposta antes mesmo de ler tudo. E aí vai muito rápido. E aí visualiza que a resposta é isso, isso e isso. E aí vai ter aquela resposta ali e marca. Aí na hora, eu errei, como que eu errei? Eu sabia. Não, porque ele não conseguiu identificar exatamente o que estava sendo pedido. Então, o que eu peço para você ao longo das questões que você venha a fazer? Então, estudo regular, você precisa fazer o quê? A validação do conteúdo e questões sobre esse conteúdo. Não abra mão disso. Certo? Você faz isso? Faço questões. Faz. Geralmente, PDF, qual é o material que você estuda? Você fala o curso? Material. Estudo pelo GRAM. GRAM. Assim, minha consideração, não é o melhor material para se estudar para concurso. Não é o melhor. Eu sei que é o mais barato. Mas não é o melhor, certo? Por quê? Porque é meio um pacotão. Tipo, direito constitucional, para todos os concursos eles jogam direito constitucional. E a gente perde em especialidade. Quando você consegue ter um material especializado no concurso, o professor está pensando sobre o concurso, sobre a banca, o que cai mais. Sabe por quê? O direito administrativo, por exemplo, que pede para a Receita Federal, é diferente do direito administrativo que pede para o TJ. E todos eles são direito administrativo. Então, quando você faz um material regular, você vai estudar regular, não vai ser específico. Tá? Então, cabe a mim também te orientar nesse sentido. É importante você estudar para um material específico para o concurso. Que ele seja específico para o concurso, não um regular voltado para o específico. Qual que é a dica, professor? Hoje, das empresas, o Estratégia Concursos é o melhor. Hoje é dia 24 de novembro de 2023. O melhor material de empresas, certo? Para o concurso público é do Estratégia Concursos. Tá? Não sei o ano que vem, depois. Hoje, sim. Tá? Então, o que acontece? Material do Estratégia Concurso, você tem o conteúdo, tem os tópicos, tem a indicação do que é mais importante, que aí você precisa entender o que é mais importante para poder validar depois. Então, o que acontece? Quando você for validar o tópico, no material tem o que é mais importante para aquele concurso. Então, aqueles são os pontos mínimos que você precisa saber, beleza? E validar esses pontos mínimos. Ao final da aula, você tem o quê? Questões. Exatamente por quê? Você validar, né, confirmar seu conhecimento no conteúdo. Fez a questão, errei uma questão. Você precisa identificar por que você errou. Você percebe que a todo momento você está sempre buscando melhorar. Por que eu errei? Eu errei porque eu achava que Recife era a capital do Rio Grande do Norte, mas Recife é a capital de Pernambuco. Então você precisa confirmar essa informação. Recife é a capital de Pernambuco. Ponto. Confirmar sempre aquilo que ficou faltando. Para quê? Uma célula de conhecimento que você não tinha, você acopla a seu estudo. Acopla seu estudo. Beleza? Ok. Então, eu estudei regular, eu retive conteúdo, eu validei o conteúdo e eu confirmei meu conteúdo através de questões. Você pode, se no seu concurso tiver discursiva, você pode validar seu conteúdo através de questões e também por discursivas, temas discursivas para poder seguir. Naveguei sobre isso, a última etapa é revisão do conteúdo. Por quê? Porque nós temos uma curva de esquecimento. O que eu estou te pedindo para poder fazer, você vai diminuir a sua curva de esquecimento, mas ainda vai ter, porque é muito conteúdo. A gente precisa entender. E você está com os tópicos ali controlados, estudados, com questões feitas, você vai nos tópicos fazer a revisão desse conteúdo. Quando eu peço para você validar seu conhecimento nos principais tópicos estudados, você já tem um direcionamento do que você precisa ter como conhecimento mínimo, tá? E aí, na revisão do conteúdo, vou te dar um exemplo aqui, prático, para você visualizar. Eu estou dentro da plataforma. Aqui os alunos aqui, eles têm as disciplinas que eles estudam, de acordo com o nível de acerto deles, tem uma hierarquia. Por exemplo, o vermelhinho é o que ele está pior, o amarelinho é o que está mais ou menos, e o verde é o que ele está bem. Então, por exemplo, matemática geral, que é o caso aqui, você
um aluno clica, ele tem um conteúdo está, razão e proporção. Então, ele vai fazer a revisão desse tópico, razão e proporção. Você, na sua planilha, é a mesma coisa. Você vai fazer a revisão daquilo que você já estudou. E aí, por exemplo, o que é razão e proporção? É isso. Beleza? O que eu consegui, eu vou lá no material e verifico se todos aqueles que eu revisei mentalmente, porque é sempre importante você o quê? Forçar o seu cérebro a trabalhar. Porque o único material que você leva para a prova é o seu cérebro. Não adianta fazer 500 mil resumos, porque você não vai levar seu resumo para a prova. Você vai levar seu cérebro. Então, sempre o quê? Vou trabalhar seu cérebro. Jefferson, beleza. Todos os tópicos tudo que eu sei de razão e proporção é isso. Ok? Eu vou lá no material e verifico se faltou alguma coisa. E aí você vai revisar aquilo que faltou. Tá conseguindo entender? Tô. Beleza. Isso aqui é como se fosse uma planilhinha, tá? Vou aqui, estatística. Tem 6 tópicos para estudar. Mediana, definição, variável, isso aí não é da sua área, mas são tópicos a serem estudados. Entendi. Aí você vem no tópico mediana. O que é mediana? Mediana é isso, aquilo, outro, blá. É tudo que eu consegui extrair. Beleza, deixa no material. Vai validando ali. Faltou esse tópico daqui, que é importante. Meu material já está indicando quais são os tópicos. Por isso que eu falo que o material de estratégia, que já vai indicando que são os tópicos importantes para o concurso. Isso daqui ficou faltando para mim. Ok, vou revisar, vou validar, e aí você acopla aquela falta de conhecimento. Definição clássica de probabilidade. Aí tu vai batendo todos os tópicos que você... Aí vai marcando ali os tópicos que você estudou, né? Isso aí na sua planilha, certo? Entendi. A revisão por questões, ela é efetiva? Então, exatamente aquilo que eu te falei. A revisão por questões, ela vai te forçar o quê? A poder raciocinar sobre o conteúdo, a validar seu conhecimento do conteúdo, só que se faltar questões, por exemplo, de algum tópico, ele vai cair na sua curva de esquecimento. Entendi. Quando chegar na hora da prova, você fala, caralho, estudei pra cacete, isso daqui eu nunca vi. Já vai bater uma insegurança? Quando você vê em todos os tópicos, você vai trabalhar os tópicos, necessariamente, que podem vir a cair na sua prova, e eu não deixei de falar para você fazer questões, você vai fazer questões também. E aí você vai completando, testando ali a interpretação do conteúdo. Caso caia na sua prova algum assunto que você não fez questões, mas você tem ali o tópico estudado do conteúdo, validado, para que você possa ter ali conhecimento para poder resolver. Você não deixa buraco. Tá? Eu sei que, mas eu estudei só por questões de fui aprovado. Você consegue ser aprovado, não estou falando que você não consegue. Só que você abre possibilidade de repente, não ter feito uma questão que cai na prova. Mas Jefferson, eu já vi ali o pessoal falar, ok, não estou falando que não dá certo. Só que a gente está trabalhando num princípio de um estudo regular por prudência. Jefferson, falta 3 meses para eu poder, tem muita disciplina, não vai dar tempo. Cara, trabalha nas questões da banca, porque você aumenta a probabilidade de poder vir uma questão parecida sobre o assunto. Isso tudo depende da quantidade de tempo que você tem para poder investir. Quanto tempo você estuda hoje atualmente por dia? Eu estou estudando 4 horas, que foi o que eu encontrei de período ideal para mim, né? Que eu consigo estudar 2 horas de manhã e 2 horas à tarde. Ok. Outro ponto que é bastante importante você entender é que a quantidade de horas é apenas um quantitativo nominal. Ele não necessariamente vai te deixar preparado, não. O que você faz com essas horas é que vai fazer diferença. É o que você faz. Eu vejo aí, professor, eu estudo 8 horas líquidas por dia e se você estiver fazendo besteira 8 horas líquidas, você vai deixar só o seu tempo passar. Então, por isso que é importante você ter medidas de controle para que você saiba se você realmente está retendo o conteúdo. Por que, Viviane? Você tem tatuagem? Tem? Não. Então, assim, eu falo que é coisas que você não pode esquecer mais. Uma outra tatuagem. Se você estuda e não retém o conteúdo, você joga tempo no lixo. Isso é simples. Por isso que eu te orientei a validar o conteúdo. Para quê? Para que você possa corrigir o mais rápido possível. Não é lá na hora da prova que você vai corrigir. É durante o processo de estudos. Então, estuda, valida, testa o seu conhecimento, revisa. Estuda, valida, testa, revisa. Estuda, valida, testa, revisa. Chega uma hora que você vai carregando seu conhecimento junto com você. Qualquer metodologia de estudos necessariamente vai ter que passar por aí. Entendi. Estudo regular, retenção do conteúdo, validação se você reteve esse conteúdo, teste desse conteúdo e revisão
do conteúdo, porque todo mundo tem uma curva de esquecimento. O cara mais inteligente do mundo, ele vai ter alguma coisa que vai entrar na curva de esquecimento. E aí, na revisão, ele reativa esse conhecimento para que ele possa ficar ativado. Tá bom. Do que eu te falei até agora, perguntas. Como eu vou girando o ciclo de estudos, por exemplo, eu coloco umas 3, 4 matérias para começar, né? E quando eu sei quando eu finalizo aquela matéria, eu incluo uma nova e como eu mantenho as outras? Show de bola. Tá, vamos lá. Quantitativo inicial de disciplinas depende do aluno. Uhum. Tá? Tem alunos que, por exemplo, tem alunos que têm o perfil de querer estudar poucas disciplinas, porque quando vê muita disciplina já começa a embananar. Então, é interessante que ele trabalhe nesse sentido. O que é adequado, vou te falar, o que é recomendado, adequado não, recomendado, que você estude ali pelo menos umas 5 disciplinas. Você rode na semana pelo menos umas 5. Por quê? Para que você possa fazer as sinapses, que é o quê? A troca de disciplinas. Inclua, no seu caso, o seu concurso é da área de direito, então geralmente são disciplinas da área do direito. Uhum. Né? Mas é importante que você mescle, por exemplo, direito administrativo, depois você pega o português. Saia da área do direito, venha para a área de linguagem, depois vá para uma outra área. Para quê? Para que você treine o seu cérebro a poder trocar de área, porque na hora da prova vai ser assim que vai ser feito. Uhum. Por exemplo, se você está estudando penal, não estude depois direito processual penal, estude direito administrativo, porque você force a trocar e gere um maior dinamismo. Tá? Quando você pega uma disciplina e estuda ela direto, a tendência é que você caia em relação ao dinamismo da disciplina. Por isso que é importante que a gente troque. Por exemplo, você estuda 4 horas, dá para estudar 3 disciplinas em 4 horas, para que você vá trocando e gere um maior dinamismo. Tá? Jefferson, quando é que eu troco? Exatamente no sentido que você ultrapassou metade do conteúdo, você já diminui a carga inicial e já inicia com um pouquinho, vamos dizer assim, com uma outra, um pouquinho de tempo, mas já inicia outro. Passei de 75%, você diminui mais um pouquinho e aumenta a outra que você colocou. Fechei o conteúdo, você trabalha em quê? Validação dos conteúdos que você estudou. Sempre eu falei que você precisa, é interessante você validar os tópicos mais importantes e questões. Aí você reduz mais um pouquinho e aumenta a outra. Você vai até chegar ao ponto de ficar só trabalhando questões. Entendi. Tá? Então, assim, essa é a minha orientação em relação a rodar o conteúdo. Quais são as disciplinas que você já terminou? Nenhuma? Por que você não terminou nenhuma? É porque como eu te falei, né, eu ficava trocando muitos concursos e acho que foi de um mês para cá que eu organizei direitinho com o cronograma e coloquei as matérias que estão como prioridade, mas assim, constitucional eu já vi quase todo, administrativo eu já vi todo, posso colocar aqui administrativo. Então, você percebe que o tempo passou, você já poderia ter várias disciplinas, vamos dizer assim, garantidas, e agora você poderia investir tempo em outras para poder garantir também. É como se fosse uma competição, tá? Para analisar. Imagine um jogo em que ganha aquele que tiver mais bolinhas na sacola, tá? Então, as bolinhas na sacola seriam o quê? Assuntos. Quem tiver mais bolinhas na sacola e souber aplicar essas bolinhas, ganha o jogo. É basicamente o concurso público é essa brincadeira, tá? Então, por exemplo, o fato de você estudar todo o direito administrativo não necessariamente quer dizer que você tem conhecimento sobre o direito administrativo. Entendi. Se você tiver o controle de tudo que você estudou, você tem a condição de poder validar esse conhecimento e identificar. Caramba, isso eu não sei, preciso estudar. E aí você organizar melhor seus estudos. Fragmente. Quando a gente estuda por tópico, a gente está fragmentando ao menor nível de conhecimento possível para você poder controlar. Tá? E até mesmo você ter um discernimento do que você precisa investir tempo. Vamos dizer que tem um concurso daqui a um mês, concurso top. E aí você vai fazer aquela análise que eu já te orientei. Beleza, o que eu já estudei, o que eu preciso estudar. É você identificar no que eu preciso estudar, riscar ali no edital, risco já estudou, e aí verifica. Falta apenas uma disciplina, e dentro dessa uma disciplina tem alguns tópicos que eu já estudei. E aí você canalizar a energia para aquilo e fazer revisão e validar e testar esse conhecimento do que falta. É desta forma que a gente muda de um concurso para o outro. A gente precisa identificar o que já estudou, aquilo que precisa estudar e poder identificar, cara, no tempo que falta, nesse um mês, dá para eu poder ver, rever, testar, para que você possa chegar forte. Se você identifica, cara, não dá, nem vá, porque você vai investir um tempo e não vai conseguir ser aprovada. E aí esse tempo você deixa de investir no seu objetivo principal.
Entendi. A gente precisa ter... Eu sei que o candidato quer fazer, quer... Calma. Jefferson, mas aí eu nem faço concurso. Você pode até fazer o concurso para poder validar esse conhecimento nas disciplinas que você já estudou. Mas saber que as chances vão ser bem remotas, porque tem disciplina que você não vai estudar. Por exemplo, Lei de Diretrizes da Educação. Você começa a consumir energia com muita coisa que você não vai ter a propriedade sobre o conteúdo. E aí a gente entra no custo da oportunidade em deixar de estudar aquilo que realmente vai fazer diferença na sua vida. Tá? Mais perguntas, vamos lá. Agora é sua hora de perguntar. Como eu sei que o percentual de acertos está bom? Assim, como eu sei, por exemplo, cheguei num tópico que eu tenho, sei lá, 75%. Tá bom isso ou não? Não tá bom? Ótima pergunta. Certo. Geralmente os alunos dizem isso por disciplina, né? Pô, em português eu estou com 80%. Só que se você falar por disciplina sem identificar quais são os tópicos que você tem ou não conhecimento, você vai ficar perdida sempre. E esse é o erro principal de quem estuda para concurso público, não controlar o que sabe e o que não sabe. Por quê? Vamos dizer que em língua portuguesa você está com 80%. Aí você não sabe, 80% de português, quantos tópicos tem em português? Vários. Então você vai ficar sempre perdida. Vai fazer questões, e vai, sem saber, né, o que precisa fazer, vai até melhorar, porque você está fazendo questões. Agora, se você souber, cara, em português eu estou ruim em pontuação. Dentro de pontuação eu estou ruim em 2 pontos. Tópico, 2 pontos. Ou vírgula, ou ponto e vírgula. É atacar exatamente aquilo que você está ruim. Então, é necessário que quando você for fazendo questões para poder identificar o índice de conhecimento, você identificar quais são os tópicos que você precisa melhorar. Tá. Porque aí você é mais assertiva, porque você sabe, domingo eu vou fazer questões, mas eu vou fazer questões do tópico tal, tal e tal e tal, porque eu estou ruim. Aí automaticamente você vai adquirir esse conhecimento e aí você eleva o seu percentual de acertos. Entendi. Quando você estuda por tópico, te possibilita corrigir. Então, tenha em mente essa necessidade de poder validar, testar, revisar e corrigir. Entendi. Certo? Então, por exemplo, fiz uma questão, errei. Qual o tópico que é? Pô, esse tópico é esse tópico daqui. Por que eu errei? Também é super válido. É necessário que você retificar o seu erro. Né? Por que eu errei? Eu errei por causa disso, 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 disso. Porque, geralmente, em questões de múltipla escolha, você tem, na retificação do erro, você tem 2 pontos a corrigir. Primeiro, se você errou é porque uma questão certa você achava que estava errado, e uma questão errada você achava que estava certa. Então, a questão certa eu achava que estava errada. Por que eu achava que estava errada? É ir na origem. Exatamente no quê? Na sua célula de conhecimento. Dentro da sua célula de conhecimento, você estava com uma informação equivocada. E aí você corrige. Eu achava que estava errado por causa disso. E não está errado. Isso está certo. Isso. E a outra vertente da análise do erro é o quê? Uma questão que estava errada, eu achava que estava certa. Por que eu achava que estava certo essa bagaça? Eu achava que Recife era no Rio Grande do Norte. Não, mas Recife é em Pernambuco. Então você precisa ajustar essas informações. Entendi. Porque, para analisar, eu falei para você que eu faço uma analogia com um jogo em que a gente vai colocando bolinhas para dentro da sacola, certo? Agora, se você bota uma bolinha contaminada dentro da sacola, ela vai contaminar outras coisas. Então, é importante você identificar e corrigir para que todas essas bolinhas sejam bolinhas sadias, corretas. Entendi. Você fazia análise do erro? Às vezes sim, às vezes dependendo, por exemplo, se eu visse que o erro era de alguma coisa que eu nunca tinha visto, aí eu passava, né? Por exemplo, às vezes quando você filtra, né, o site de questões, vem muita questão que você não estudou, que não tem a ver com o seu concurso. E aí, quando eu via que era assim, eu passava, mas aí se fosse uma coisa que eu falava, nossa, eu já vi isso aqui, eu olhava os comentários, né, geralmente do professor. Então, mas não é olhar os comentários. É o que geralmente a pessoa faz. Não é olhar os comentários, é você entender por que tu fez aquilo. Entendi. Tá não é olhar, não é só estudar os comentários. Porque sabe o que acontece? Pelo menos os meus alunos lá na Suécia, eles vão ler rapidinho aquele comentário, passa batido e não faz exatamente o que precisa fazer, que é o quê? Identificar por que você errou. A ideia é você identificar por que você errou, para quê? Exatamente para poder ajustar a célula de conhecimento. Porque se você só ler o comentário, possivelmente você vai errar essa questão de novo. Entendi. É você identificar por que eu errei essa questão.
porque eu achava que isso era isso, mas isso não é isso. A ideia é exatamente essa. É você corrigir o erro, é retificar o erro. É corrigir o erro, tá? Entendi. Beleza? Perguntas? Por exemplo, constitucional. Eu percebi que eu estava perdendo muito tempo com um conteúdo muito grande, sendo que, na maioria das vezes, caía mais a lei seca. Você acha que é uma boa trocar o conteúdo teórico pela lei seca? Conhecer o conteúdo do edital, da prova, é de suma importância. Por isso que eu te falei, é importante que você tenha um material que esteja específico para aquele concurso. Tanto o estudo teórico como a lei seca, eles precisam estudar de forma concomitante, principalmente em direito constitucional. Porque a lei seca há os desdobramentos doutrinários, jurisprudenciais da lei seca. Então, se você estuda... Oi, Viane. Se você estuda apenas a lei seca, possivelmente você não vai ter condições de desenvolver o conteúdo da lei seca para uma questão teórica. Então, a gente estuda em paralelo. O que eu oriento fazer? Diariamente, você investir 25 minutos do seu tempo lendo lei seca, certo? No seu caso, você está estudando para tribunal de justiça, direito constitucional, direito civil, direito penal, se cair no seu concurso, processual civil e processual penal. São as leis secas que a gente vai estudar de forma concomitante. E aí, por exemplo, eu dei o exemplo de cinco leis secas, certo? E a semana a gente tem 7 dias. Então, por exemplo, o direito constitucional, que é mais importante, eu boto 2 dias. O direito civil, eu boto 2 dias. Direito penal, 1 dia. Direito processual, 1 dia. Direito processual civil, outro dia. Então, 25 minutos, de forma cíclica e contínua. Segunda-feira começou a semana. Vou estudar direito constitucional. 25 minutos. Vou estudando o artigo 1º, artigo 2º, parei no artigo 4º. Completou 25 minutos, parou. E toda vez que estudar uma lei, o artigo, o inciso, ou a linha, buscar trazer para o campo prático a aplicação daquilo. Para quê? Para que você possa reter. Sempre buscando trabalhar a informação na sua cabeça, para que você possa criar a célula de conhecimento, o nó de conhecimento, né, para que você possa reter. Beleza, deu 25 minutos, estudei artigo 4º, parou. Na terça-feira eu pego o direito civil. Artigo 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º. Parei no 8º, 25 minutos. Parou, validando sempre, buscando trazer para o campo prático, aplicação prática, 25 minutos, parou. No outro dia, vai pegando outra lei, até voltar na Constituição. A Constituição, parei no 4º, beleza. Aí eu já começo do 5º, 6º, vai seguindo até dar 25 minutos. Então, de forma cíclica e contínua, eu vou estudando a lei seca em paralelo ao conteúdo teórico. Tá bom. Conseguiu captar? Consegui. Então, assim, eu oriento que você estude a lei seca em paralelo com o conteúdo teórico, exatamente para poder você ter mais habilidade. Apenas a lei seca, porque a lei seca geralmente é maçante. Apesar de você ser advogado e ter bastante experiência, eu considero algo maçante. De repente, o desdobramento daquele conhecimento da lei seca, você não consiga ter. O estudo do material teórico vai te dar suporte exatamente naquilo. Desdobramento, de repente, alguma súmula que está relativa àquele artigo, algo novo, importante para o concurso, que na lei seca não vai estar. E aí você traz. Beleza? Beleza. Perguntas? Eu consigo fazer... Desculpa. Eu consigo conciliar, por exemplo, um concurso de técnico com um de analista do mesmo tribunal? Ou você acha que não é uma boa? Você já sabe a resposta. O que você precisa fazer? Olhar as matérias só. Assim, é regra para tudo. É você ver o que você já estudou, o que tem no edital, o que falta estudar, certo? E aí, o que acontece? Não sei de cabeça quais são as disciplinas do TJ de analista de técnico, mas eu acredito que tenha congruência em relação a administrativo, constitucional, civil, processual penal. Então, são coisas congruentes. Possivelmente, no de técnico vai ter informática. Gestão de pessoas, às gestão vezes. De pessoas, tem, e o que mais? De administração pública tem. De diferente do de analista, né? É diferente, De analista só caem as básicas do direito, né? Então você teria que investir tempo em outras disciplinas. Se você ficar muito forte nas básicas do direito, você consegue fazer analista. E parte de técnico. Você está estudando para 2 concursos ao mesmo tempo. Entendi. Você está ficando forte naquele bloco. Saiu o edital.
O quanto que eu estou de forte? O quantos tópicos ainda tem que corrigir? Você está tendo controle, está vendo? Pô, a prova é daqui a 3 meses. Eu consigo estudar gestão de pessoas, informática, administração pública com propriedade, validando os tópicos, fazendo questão. Você já sabe estudar. Então, você faz essa análise. Para você verificar o custo de oportunidade em poder avançar em outras disciplinas ou fortalecer ainda mais o bloco inicial de analista. E aí isso só vai ser possível, certo? Quando tiver datas, você já tiver, para você fazer o corte ali, análise relativo à sua estratégia. Entendi. Tá? Por isso que é importante, o bloco da sua área está muito forte. Por quê? Porque abre a possibilidade de você estudar outras disciplinas específicas do concurso. Entendi. Tá bom. Nesse que o senhor falou para fazer, por exemplo, mentalmente o que a gente sabe do tópico, anotar, seria bom eu ir montando um caderno de resumo mesmo? Então, com minhas próprias palavras? O que eu te falo? Como a gente trabalha na mentoria, a gente trabalha com a estrutura da plataforma de estudos que já facilita, né? É só o aluno chegar lá e validar o conhecimento. Você só vem e valida o conhecimento, né? Tem o tópico, vai validando aqui, vai aqui dentro da plataforma e vai digitando, e aí facilita até mesmo para poder revisão, porque nas revisões, já vem tudo estruturado para o aluno. Aqui já tem as disciplinas, né? E aí já tem os tópicos, as aulas e os tópicos para os alunos revisarem. Já facilita. O aluno, pelo próprio celular, ele pode fazer isso. Mas, no seu caso, você tem uma planilha, você pode seguir no mesmo sentido. Entendi. No Excel, você pode seguir o edital verticalizado no mesmo sentido, validando, certo? E aí você pode até fazer uma planilha customizada à sua necessidade, de ao lado botar uma coluna de questões que você fez, do tópico, bota em verdinho a quantidade de acerto, bota em vermelhinho a quantidade de erro, porque visualmente você vai conseguir visualizar, putz, ó, esse tópico eu preciso, esse aqui eu merito, você já sabe aonde direcionar. Entendi. Tá? Tá bom. Na sua plataforma tem os cursos com as aulas completas? O que acontece? Na plataforma de estudos, a gente tem, dentro da mentoria, a gente vai de acordo com o objetivo do aluno. Então, tem todos os tópicos do conteúdo do edital do aluno, vai estar ali, para ele poder validar, testar, vai vir questões, tudo organizado para o aluno, certo? Isso na mentoria. Tá? A gente tem a mentoria individual, que tem o mentor, e a mentoria digital, em que é apenas o sistema. Tá? Então, isso facilita muito a vida do aluno, por quê? Muito conteúdo, muita coisa, não fica gerando material caderno de revisão, fica fácil, a qualquer momento você acessa pelo celular e vê. Mas você pode fazer exatamente a mesma coisa no Excel ou criar uma pasta Drive no Google e acessar essa pasta Drive, entendeu? A ideia é o quê? É que você tenha o controle dos tópicos, valide os tópicos para você verificar se você tem conhecimento dos tópicos. Essa é a ideia principal. Você não pode deixar a forma que você vai fazer, você tem outras formas para poder fazer, certo? A ideia é o quê? Saber se você sabe ou não o tópico. Porque se você estudou e não sabe, não reteve o tópico, jogou tempo no lixo. Porque você vai ter que investir em outro momento o tempo para poder. Então, qual a ideia? A ideia é que no primeiro momento você já consiga reter conteúdo. De repente, você não vai reter 100%, mas já reteve 70%. E aí, faz questões, errei, aí já aumenta o quantitativo em cima do quê? Da análise do erro, aquele pontinho que ficou faltando. Quando você for fazer revisão, você já aumenta mais um pouquinho, então você é muito mais efetiva nos seus estudos. Agora, se você estuda sem ter a preocupação de validar o conhecimento, aí você só vai descobrir na hora da prova. Entendi. E o pior, você vai descobrir na hora da prova e sem o controle do que você precisa ajustar. Entendi. Tá? Perguntas? A minha maior dúvida mesmo é a questão das revisões, porque eu revejo o conteúdo, isso não ficou muito claro para mim. Revejo o conteúdo. Revisões, certo? E aí vem muito, eu gosto de verificar qual é o perfil do aluno. Tem perfil que gosta de revisar todo dia. Tem perfil de aluno que gosta de revisar todo dia, se sente mais seguro, tá certo. Tem alunos que preferem revisar a cada 3 meses. 3 dias. 3 meses, 3 dias.
E aí, beleza. Tem alunos, a maioria dos alunos eu gosto de botar para revisar em um dia só. Exatamente por quê? Porque o aluno fica preocupado em revisar. Ele tem um dia de revisão. Então, nesse dia, ele faz a revisão, que seria o semanal, tá? Então, você precisa identificar qual é o seu melhor perfil. Tá? Ah, Jefferson, eu gosto de revisar a cada 3 dias, para mim fica de boa. Beleza. Ah, eu gosto de revisar todo dia. Ok. Ah, eu gosto de, ter pelo menos um dia na semana. E a ideia da revisão é exatamente em cima daquilo. Se você controla os tópicos, você consegue identificar quais são os tópicos que você precisa revisar. Entendi. Para você não ficar, o que eu vou não saber nem o que vai revisar. Entendi. Não, se você vem controlando os tópicos, você está estudando, está fazendo, você sabe o que revisar. Certo? A revisão, e quando você faz a validação do tópico, você já está revisando diariamente. Por isso que eu gosto de botar para o aluno para revisar no domingo. Domingo é dia de revisão. Ah, Jefferson, eu não estudo no domingo porque... Beleza, bota no último dia da semana, no sábado. Um dia para você revisar. Por quê? Dentro do que eu te expliquei, você já está revisando. Quando você faz uma validação do tópico, você meio que revisa mentalmente o que é aquele tópico. Você força mentalmente. E quando você joga por uma semana, você trabalha na curva de esquecimento. Você já está validando diariamente os tópicos estudados. Beleza, chegou no final de semana, o tempo já passou, já estudou outras coisas, eu volto novamente para poder ver se eu retive realmente ou se caiu na curva de esquecimento. Aquilo que caiu na curva de esquecimento, eu vou e faço a revisão do material. Entendi. Conseguiu captar a ideia? Entendi. Vou testar dessa sua forma. Beleza? Beleza. Perguntas? Não, era a minha maior dúvida, era a revisão mesmo. Então, assim, eu vejo que a revisão é um grande problema dos candidatos a concurso público devido ao conteúdo. Se você tem esse mecanismo de revisão, você não vai ficar preocupada com a revisão. O mais importante... Aí outra tatuagem, tá? Outra tatuagem. Quanto mais conteúdo você retiver, menos revisão tu faz. Você concorda comigo? Você concorda comigo? Concordo. Então, o seu foco é na retenção, não é na revisão. Não coloque o foco na revisão. Viviane, não coloque o foco na revisão. Coloque o foco na retenção. Por quê? Porque a revisão é tipo uma correção. Entendi. Se você bota o foco na revisão, o que acontece? A qualidade do seu estudo cai. Porque você sabe que você vai rever. Entendi. Só que a ideia não é essa. A ideia é você reter o máximo possível para que a revisão seja apenas correção e que você possa avançar mais no conteúdo. Entendi. E eu percebo que o aluno fica tão preocupado, não, é muito conteúdo, é revisão, revisão. Ele entende o conceito, mas aplica de forma errada. Então, a ideia é que você corrija. Sempre busque corrigir. Então, tudo que você fizer, você tem que buscar excelência. E tem uma correção, porque a gente é muito conteúdo, tem coisa que vai precisar corrigir. Então, foco na retenção. Estudei o regular, estou buscando, validei meu conhecimento. Opa, caramba, não consegui reter muito. Você já tem a possibilidade de poder analisar o conteúdo. E vai, beleza, retive o conteúdo, aí toca o baile, aí no domingo... Um exemplo, não necessariamente você vai ter que fazer, tá? Um dia na semana fazer a revisão. E aí você volta nos tópicos que você estudou e vai revisando. Isso é uma forma cíclica de você estar sempre retroalimentando os seus estudos, tá? Se você aprende e coloca em prática, tu resolve os seus problemas. Pode ficar tranquilo, tu resolve os seus problemas. E detalhe, esses conteúdos que você está, os tópicos que você está estudando, validando, testando, é uma propriedade sua. Qualquer concurso que cai isso, você acerta. Por isso eu tenho um aluno que foi aprovado em 6 concursos, em 5 concursos, mesmo sem estudar. Por quê? Porque ele está fazendo de forma correta, ele está carregando esse conhecimento para dentro dele. Qualquer lugar, qualquer prova que exigir aquele conhecimento, ele já tem para entregar. Entendi. Você entendeu? O grande problema é não ter esse conteúdo, que aí você não tem como entregar. É verdade. Então, é foco na retenção, a revisão é apenas correção. Você vai fazer revisão? É importante? É. Tudo é importante. Só que a importância, o grau de importância é que vai variar de uma coisa para outra. Se você bota o grau de importância na revisão, você peca na retenção. E aí fica desesperado, porque você não está retendo. Entendi. Um ciclo de mais ou menos quanto tempo o senhor considera um ciclo bom de estudos, assim, para uma matéria? Quanto tempo? Como assim? Se eu pegar uma matéria para estudar, estudo mais ou menos quanto tempo? 1 hora, 1 hora e meia? Tá.
de 45 de 45 minutos a 1h30. Isso depende também do nível de retenção, da capacidade de concentração do aluno. Tá. Certo? Tem aluno que, cara, dá 45 minutos, 50 minutos já está explodindo, não retendo mais nada. E aí tu tá perdendo tempo. Por isso que você precisa se entender, né? Porra, cara, Jefferson, 1 hora eu consigo reter bem. Beleza, faz um ciclo de 1 hora, levanta, descansa um pouquinho, alonga, já vai para outro ciclo. Tá? Jefferson, para mim, eu gosto de estudar 2h30, eu retenho bem. Ok. Porque não existe uma regra. Né? A ideia, você precisa se entender. E aí, o que faz? Ao invés de você botar um ciclo de 2h30, você vai antecipando os ciclos. Tá? Por exemplo, vou te trazer aqui de forma prática, para você entender. Compartilhar com você. Aqui, vou dar um exemplo aqui. Vamos dizer aqui, ó, contabilidade, direito administrativo. Você tem 1 hora aqui. Só que você é uma aluna de perfil que gosta de estudar 2 horas, que retém bem. O que esse aluno que está estudando esse ciclo faz? Beleza, ele estuda 1 hora e vai buscar a próxima hora de direito administrativo. Pega aqui essa próxima hora. O ciclo lá da frente. Ah, beleza. Aí vem aqui, não tem mais, eu vou seguir mais disciplina. Seguir mais disciplina. Aí ele pega aqui mais uma de direito administrativo. E aí ele faz 3 horas, só que ele está antecipando. No caso do aluno que estuda com a gente, faz isso. No seu caso, você pode já montar um ciclo de 3 horas lá, se for o seu perfil. Jefferson, não. Pô, eu percebo que, cara, quando dá 1 hora, já começa a... Então, você trabalha com 1 hora. Pô, Jefferson, eu percebo que a cada 50 minutos... Beleza, trabalha com 50 minutos. Mas a ideia é o quê? É você forçar a ter de 45 a 1h30 no mínimo, tá? Para poder ir trocando. Tá bom. Conseguiu entender? Consegui. Assim, aí, pode falar. O ciclo, ele é sempre vou girando as matérias assim, né? Não eu oriento exatamente para você se acostumar a trabalhar com disciplinas diferentes. Porque na hora da prova você faz isso. Você vai trocando disciplina diferente. Se você já treina dessa forma, o jogo fica mais fácil. Treinamento difícil, combate fica mais fácil. Entendi. Entendeu? Entendi. Porque você força mais o seu cérebro. Certo. Tá? Então, eu oriento seguir nesse sentido. O que acontece muito? O aluno vê lá o professor X. Pô, admira o professor, gosta. O professor fala, eu estudei assim, assim, fui o primeiro colocado no concurso, fiz assim, 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 assim. Não necessariamente o que o primeiro colocado faz é cabível para você. Você precisa se entender. Entendi. Porque pessoas são diferentes. Uhum. E a gente precisa respeitar a individualidade. Só que a gente jamais vai deixar de passar por o que eu te falei para você. Estudar o conteúdo regular, validar o conteúdo regular, né? Reter o conteúdo, validar o conteúdo, testar o conteúdo e revisar o conteúdo. Você necessariamente vai ter que passar. Todo primeiro colocado passa por isso, necessariamente passa por isso. De uma forma diferente, com peculiaridade, mas vai passar por isso. Certo? Entendi. Tem que fazer muitas questões. Depende do tempo que você tem. Se você tem pouco tempo, você não vai ter tempo para fazer muitas questões. Você tem que entender que vai fazer menos questões, porque você tem que estudar o regular, você tem que estudar o conteúdo. Não tem como fazer questões sem saber o conteúdo. Ah, Gerson, mas tem o estudo reverso. Ok, o estudo reverso ele é aplicável a um determinado momento. Tipo, tem o edital, é a última tentativa do concurseiro, o TC. Tipo, não dá para estudar o regular. Aí tu estuda no reverso. Quer estudar por questões, analisando os comentários, identificando ali o principal. Então, é saber aplicar a ferramenta ao caso concreto. Entendi. Tá? Videoaula ou PDF? Outra pergunta ótima. A videoaula, eu oriento para aquelas disciplinas que você tem muita dificuldade, que não consegue estudar pelo PDF. Uhum. Tá? A ideia do PDF é para que você possa ser mais rápida, porque o PDF você consegue ser mais rápido. Tá? A videoaula tende a demorar mais. Por isso que eu oriento, nas disciplinas que você tem muita dificuldade em poder entender o PDF, estudar videoaula. Entendi. Tá bom. Acelerado. Nunca no tempo do professor. Bota ali, bota 1,25, 1,5. Tem até aluno que estuda 2. Entendi. Tá bom. Tá? Uhum. Perguntas? Não tem mais, professor. Obrigada. Consegui te ajudar? Muito. Tá. Agora sim,
só haverá mudança se você colocar em prática. Se você achar legal e não botar em prática, você vai continuar mesmo. E vai se frustrar, porque você tem o conhecimento. Agora você tem o conhecimento, orientação. Precisa colocar em prática e ajustar a sua realidade. Estou te dando os princípios ali. A sua realidade, tá? Beleza? Beleza, professor. Muito obrigada, então, viu? Não, obrigado você, né, por abrir esse espaço de comunicação, porque me ajuda também a ajudar os alunos, tá? E replique a nossa mensagem aí para os demais amigos aí que estudam para concurso público. Pode deixar. Beleza? Então, sucesso, Viviane. Obrigada, tá? professor. Coloque em prática. Tá Só bom. há mudança se tiver ação. Tá bom. Beleza? Beleza. Tchau, tchau. Obrigada. Beijo nas crianças. Obrigada.